Carta 1. Anúncio do fim da dispensação da graça de Deus. José Rodrigues. Eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Malaquias 3:1. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda ao nosso Deus. Todo vale será aterrado e nivelados todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será retificado e os lugares escabrosos aplanados. Isaías 40. Sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele das festas de casamento. Lucas 12:36, parte A. O propósito desta carta é um aviso urgente a respeito dos juízos de Deus que determinam o fim desta dispensação. Prepare-se. Uma dispensação, uma era ou um século, em grego, é a palavra aion, que se refere a um tempo no qual Deus entrega ao homem uma tarefa e dá uma direção, responsabilizando-o na área do governo, do sacerdócio e da profecia. Foi assim na primeira dispensação, a do Éden, na qual Adão falhou em cada uma dessas funções. Com a desobediência de Adão, a morte foi introduzida no mundo e ele foi expulso do paraíso. Quando ele foi expulso, gerou Caim e Abel. Por causa da morte de Abel, Deus, por misericórdia, dá uma nova oportunidade ao homem através de Sete e sua geração. No entanto, com o passar dos séculos, a geração de Sete se mistura com a geração de Caim, e Deus, por volta do ano 1600 depois de Adão, teve que destruir o mundo através do dilúvio. Então Deus levanta 10 patriarcas de Adão até Noé. Veja o capítulo 5 de Gênesis. Apesar de ter destruído toda a humanidade, Deus preservou a família de Noé, o 10º patriarca. Gênesis 5:29. O número 10 na Bíblia tem um significado extenso e profundo. Ele fala do limite da paciência de Deus e do juízo dele sobre o homem. Assim, depois que a paciência de Deus se esgota, a sua ira se acende. Ele vem, julga e castiga o homem. Foi o que aconteceu após o 10º patriarca, Noé, na ocasião em que Deus envia o dilúvio. Guarde o conceito de que, no fim de cada dispensação, o homem fracassa nas 3 áreas, isto é, no governo, no sacerdócio e na profecia. E o fim de cada uma delas é um juízo de Deus sobre toda a humanidade. Estou dizendo isso para mostrar nesta carta exatamente o que ocorre no juízo de Deus na dispensação da graça. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia fala de 7 dispensações. Veja como cada uma delas termina. Primeira, a dispensação do Éden. Termina com a expulsão do paraíso. Segunda, a dispensação de Sete, termina com o dilúvio. Terceira, a dispensação pós-diluviana, termina com a construção da Torre de Babel e a confusão das línguas. Quarta, a dispensação patriarcal ou abraâmica, termina com o cativeiro egípcio. Quinta, a dispensação da lei, trazida por Moisés, termina com o cativeiro das 10 tribos na Assíria, no ano 721 a.C. Depois, abrange as tribos Judá e Benjamim, por volta do ano 600 a.C., no cativeiro babilônico. Posteriormente, João Batista e o próprio Messias morrem, ainda na vigência da dispensação da lei. Sexta, a dispensação da graça. Nasce em Pentecoste, após a ressurreição do Senhor e a visita do Espírito Santo aos discípulos. Atos 2. E termina com o arrebatamento da igreja e a segunda vinda do Senhor no final da grande tribulação. Sétima, a dispensação do milênio. Começa ao final da grande tribulação e termina com o juízo do trono branco, que é o último juízo apontado por Deus na Bíblia. Apocalipse 20, do 11 ao 15. Esta carta não veio para ensinar sobre as dispensações, mas nosso objetivo é mostrar que, em cada dispensação, o homem falha e entra debaixo do juízo de Deus. No entanto, toda vez que o homem é julgado, Deus lhe dá uma nova oportunidade. Isso vale para toda a humanidade e para cada um de nós que conhecemos o Senhor.
Juízos de Deus na atual dispensação, que é a da graça. Agora quero mencionar o tema central desta carta, que é o juízo de Deus nesta dispensação, que começou em Pentecoste e terminará com o arrebatamento da igreja e a volta do Senhor no final da grande tribulação. Fique claro que o arrebatamento ocorre logo antes do início da tribulação e a volta do Senhor Jesus ocorrerá somente no final da grande tribulação, ou seja, no final dos 7 anos. É necessário entendermos o porquê da dispensação da graça de Deus. É que, em todas as dispensações, a graça de Deus sempre se manifestou. Veja o destaque onde Paulo fala em Atos 20 e 24 sobre essa dispensação. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Na dispensação da graça, Deus nos deu o melhor que tinha para nos comprar. João 3,16, Mateus 13, 45 ao 46. Você é essa pedra de grande valor pela qual Ele deu tudo o que tinha. Nela, o Senhor mostra toda a extensão do seu amor. João 13:1, NIV em inglês, 1996. Ele estendeu o seu favor de forma tão ampla que é impossível avaliar seu tamanho. Mas o juízo que está chegando ao final dessa dispensação é o mais rigoroso de todos os juízos em relação às dispensações anteriores. Mateus 24:21. Onde falhamos? Primeiro, governo. O Senhor nos deu autoridade de governar sobre todos os demônios. Lucas 9:1. Só que, nessa dispensação, as trevas têm avançado mais e mais sobre toda a terra. O sistema denominacional da igreja hoje, seja por meio das denominações históricas, seja por meio dos ministérios que os pastores vão criando, é um processo que conduz o homem para o centro, e ele passa a governar sobre pessoas e não sobre demônios. Jesus nunca governou sobre pessoas e, por causa disso, ele adquiriu autoridade para governar sobre demônios. Segundo, sacerdócio. A igreja falhou no relacionamento com Deus, do qual provém todos os recursos que Ele tem para nós. Terceiro, profecia. Aqui falhamos quando não proclamamos a salvação que há em Cristo Jesus a cada povo, tribo, língua e nação, especialmente agora nos finais dos tempos. A igreja brasileira não tem ido e nem investido nos confins da terra. No mês de fevereiro de 2020, começamos a distribuir pães para o campo de refugiados em Mogadishu, capital da Somália, e temos experimentado com certa dor no coração como a igreja está insensível e tem investido quase nada nos confins da terra. Sentimos isso na pele sempre que vamos a lugares mais difíceis ou mais perigosos. O Senhor disse que, nos finais dos tempos, o amor de quase todos se esfriaria e que a apostasia se manifestaria de maneira muito forte. Ele disse ainda: quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Isso mostra o descuido e descaso dos pastores brasileiros, de um modo geral, para levar o nome do Senhor aos povos não alcançados. O que eu estou falando aos pastores brasileiros vale igualmente para os pastores de todo o mundo. O número 10. Mencionamos anteriormente que Noé foi o 10º patriarca e, no seu tempo, Deus julgou toda a humanidade através do dilúvio. No final dessa dispensação, o Senhor nos disse que seria como nos dias de Noé. Agora, o juízo da dispensação da graça será feito através do fogo e não da água. Isso ocorrerá nos 3 anos e meio finais da grande tribulação, na qual todos os juízos estão ligados ao fogo. Guarde o conceito de que, quando o Senhor veio pela primeira vez, Ele veio como Cordeiro de Deus, mas agora virá como juiz e com fogo. Malaquias 3, 1 ao 5. Voltemos ao número 10. No Salmo 90, escrito por Moisés, diz no versículo 10: os dias da nossa vida sobem a 70 anos ou, em havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos.
Israel deixou de ser nação por volta de 600 anos antes de Cristo e só voltou a ser nação quando, em 15 de maio de 1948, Ben-Gurion assinou a Declaração do Estado de Israel depois de 2.548 anos. Nota: na sexta-feira, 14 de maio de 1948, algumas horas antes do término do mandato britânico sobre a Palestina, o horário do término do mandato foi determinado pela ONU para as 12 horas do dia 15 de maio. David Ben-Gurion assinou a Declaração de Independência do Estado de Israel. Fim da nota. Ou seja, os 70 anos já se cumpriram no dia 15 de maio de 2018. Faltam os 10 anos, pois o versículo diz, em havendo vigor a 80. Portanto, estamos vivendo o segundo ano desses 10, sendo que o 10º ano se completará no dia 15 de maio de 2028. É importante lembrar que as profecias ligadas a Israel sempre trazem datas muito precisas. Contudo, isso não acontece com as profecias ligadas à Igreja, conforme afirma Efésios 3, do 1 ao 13. A Igreja sempre foi e sempre será um mistério para o mundo até o dia do arrebatamento, quando finalmente será conhecida como a noiva que se unirá no céu eternamente ao Senhor Jesus como corpo dele. É importante entendermos que o dia e a hora do arrebatamento ninguém pode marcar, conforme Mateus 24, 36. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Mas quando os saduceus e fariseus questionaram o Senhor Jesus, ele responde enfaticamente repreendendo-os, dizendo em Mateus 16, 3, parte B: sabeis na verdade discernir os aspectos do céu e não podeis discernir os sinais dos tempos? Os reis magos vieram ver Jesus logo no seu nascimento, porque discerniram os tempos e as épocas mencionados pelos profetas bíblicos. Daniel, discernindo as profecias de Jeremias, começou a orar pela libertação do povo de Deus do cativeiro babilônico. É o que estamos fazendo hoje. Daí a importância de estarmos preparados para esse grande dia, no qual apenas os escolhidos pelo Senhor subirão. E isso deverá acontecer antes que os 10 dias concedidos a Israel cheguem ao fim. A igreja viva e que está indo aos confins da terra viverá este momento. Quando a igreja arrebatada subir para o terceiro céu, o povo de Israel assumirá novamente a posição que tinha como procuradores de Deus na terra, a qual foi perdida quando eles contribuíram efetivamente para a morte do Messias na cruz. Voltemos para Gênesis 18, 22 ao 33. Quando o Senhor vem para queimar Sodoma e cidades arredores, havia um justo que precisava ser preservado. Abraão intercede em favor daquele povo, perguntando se o Senhor os pouparia se ali houvesse 50 justos. Depois 45, depois 40, depois 30, depois 20, depois 10. Mas Deus interrompe a intercessão de Abraão, já que ele sabia que não havia 10 justos, mas apenas um, que era Ló. 10 fala do limite da paciência de Deus. Ló foi retirado dali com a ajuda de 2 anjos. O mesmo acontecerá quando Deus vier para queimar a terra na segunda fase da tribulação, onde milhares e milhares de cristãos se esconderão em cavernas até serem levados por anjos para Jerusalém. Mateus 24, do 29 ao 31. Antes que se completem os 10 anos cedidos aos judeus, a igreja será levada. Da mesma maneira que o Senhor queimou a cidade de Sodoma, trazendo um fogo de 5.000 graus que derreteu as pedras, ele fará novamente. 2 Pedro 3, do 10 ao 13. Ele prometeu que vai queimar o mundo inteiro brevemente. Arrebatamento e promessas de Deus para o Brasil. Diante disso, o que fazer? A direção para a igreja hoje em todo o mundo é arrependimento, humilhação, pano de saco, profunda santificação e uma decisão inabalável de evangelizar não somente Jerusalém, mas principalmente os confins da terra. Vai dar tempo de fazer isso ao nível de alcançar o arrebatamento? Não sei. Temo que seja tarde demais para aqueles que não acordaram a tempo, mas não sou eu quem decidirá sobre isso.
A data do arrebatamento e quem vai subir são segredos guardados no coração do Pai antes mesmo da fundação do mundo. Contudo, cremos que ele acontecerá nos próximos anos. As promessas de Deus sobre o Brasil, baseadas em Gênesis 12:3, também devem se cumprir em breve. Vou analisar 4 dessas promessas para que vocês entendam o que eu quero dizer quando falo sobre o cumprimento delas sobre o Brasil. Primeiro ponto. O rei Davi construiu naus juntamente com os fenícios, cujo rei Hirão era muito amigo dele. Essas naus visitaram o Brasil 1000 anos antes de Cristo por muitas vezes. Há elementos bíblicos, geológicos e históricos que mostram isso. Ofir ficava em um rio do Peru, de onde toneladas de ouro foram levadas para Israel. Somente Davi era possuidor de 102 toneladas de ouro. O mesmo aconteceu no reinado de Salomão. A palavra Solimões, do rio Solimões, é a mesma palavra para Salomão. O Brasil é a nação que Deus está levantando nestes últimos dias para ser a nação líder de toda a terra. Isso continuará no milênio. Segundo ponto. Deus está restaurando a história antiga e recente do nosso país, pois ela foi escrita pelos jesuítas, os maiores inimigos dos judeus no Brasil. A Inquisição no Brasil, liderada pela Igreja de Roma, à frente os jesuítas, matou centenas de judeus queimados, presos e torturados de maneira mais vil que você possa imaginar. Temos uma equipe que está estudando a nossa história e vai propor as mudanças necessárias, inclusive na Constituição e nos códigos de leis, para que o Brasil seja livre das mentiras e enganos que o amarraram por séculos. Sem essas mudanças, o Brasil continuará tentando e jamais alcançará o lugar para o qual Deus o escolheu como a principal nação da terra, juntamente com o Estado de Israel. Terceiro ponto. Quando em 1963 o Congresso americano proibiu a leitura da Bíblia nas escolas, o candeeiro veio para o Brasil por missionários americanos enviados antes da proibição mencionada, como John Walker, Paulo Macalão e Jack Shirley. Mais anteriormente, Salomão Spork e tantos outros batistas presbiterianos plantaram uma semente no Brasil. Eu mesmo fui batizado em 1955 por um missionário americano chamado James Musgrave, que foi sufocada pela Inquisição e pela idolatria que se instalou muito fortemente no país. Quarto ponto. No dia 29 de novembro de 1947, a ONU, sob liderança de um brasileiro, Oswaldo Aranha, fez a partilha da Palestina, restaurando Israel na sua terra depois de mais de 20 séculos. Portanto, Deus tem uma dívida conosco e penso que Ele começará a pagá-la, abençoando o Brasil de maneira extraordinária. Dessa forma, eu quero que fique bem gravado na sua mente que as promessas de Deus para Israel têm datas bem firmes e que se cumprem literalmente. Só que a igreja pega carona nessas promessas, entre aspas. O maior segredo do universo até hoje se refere ao preparo daqueles que vão ser arrebatados e farão parte do corpo de Cristo na eternidade. Sejam aqueles que vivem na dispensação da graça, sejam aqueles que viveram na dispensação da lei, ou que foram salvos pelo Evangelho eterno. Esse segredo só será revelado apenas no último toque da trombeta. Filipenses 3, do 20 ao 21. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. 1 Coríntios 15, 52. Esperando e apressando a vinda do dia de Deus. 2 Pedro 3, 10 ao 12. Para entendermos sobre o fim da dispensação da graça, temos que começar examinando Zacarias 11, do 4 ao 14. Nota: o ensino completo desse texto você pode encontrar em uma das nossas ministrações no canal do YouTube Arrependimento Nacional. No versículo 7 o Senhor fala: tomei para mim 2 varas, a uma chamei graça e a outra união. Agora pule para o versículo 10. Tomei a vara chamada graça e a quebrei, para anular a minha aliança que eu fizera com todos os povos.
Como demonstrei no início desta palavra, toda dispensação começa quando o Senhor dá ao homem uma nova oportunidade. Os juízos de Deus no final de cada dispensação alcançam o mundo, mas sempre começam com os principais líderes espirituais de uma nação. O que está acontecendo agora é exatamente isso, porque nós falhamos, especialmente na área da profecia, deixando de levar a salvação a cada povo, tribo, língua e nação. A igreja de hoje falhou no que se refere aos confins da terra, ao contrário da igreja primitiva. Colossenses 1:23, versão Almeida, revista e atualizada. Hoje são mais de 3.000 línguas e dialetos onde o evangelho ainda não foi pregado. Agora vamos examinar 1 Tessalonicenses 5, do 1 ao 11. No verso 1, Paulo fala sobre tempos e épocas, portanto é necessário que estejamos muito a par dos tempos e das épocas no decorrer da história. Eu estudo escatologia desde a década de 70. Estou hoje com 82 anos. Entendo que a Bíblia só pode ser conhecida e interpretada literalmente. Sou pré-milenista e pré-tribulacionista, e é somente dessa maneira que podemos entender sobre os tempos e as épocas escatológicas determinadas por Deus. Tudo de forma literal. Se eu alegorizar um texto, eu vou errar na interpretação. A interpretação literal é a única que pode ser provada. Precisamos estar atentos ao plano profético de Deus para Israel, que é chamado propriamente de o relógio de Deus. No versículo 2, Paulo fala que o Senhor vem como ladrão de noite, e no 3, ele acrescenta que virá a repentina destruição, como vêm as dores de parto a quem está para dar à luz. Pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. As maiores reuniões dos líderes mundiais em busca da paz têm sido chamadas de reuniões para paz e segurança, conforme fui informado. 2 fatos mostram o início do fim da dispensação da graça de Deus. No dia 8 de fevereiro de 2020, houve uma explosão no universo. Usando diferentes telescópios que operavam em diferentes comprimentos de onda, os astrônomos descobriram aquela que é considerada atualmente a maior explosão já detectada no universo depois do Big Bang. A explosão aconteceu a 390 milhões de anos-luz de distância da Terra e foi causada por um buraco negro que abriu uma cavidade no plasma equivalente a 15 vezes o tamanho da Via Láctea. Nota: artigo publicado no canal do YouTube Space Today, cujo título é A Maior Explosão Já Detectada no Universo Depois do Big Bang. Space Today TV, EP 2133. Fim da nota. Veja Lucas 21:25. O coronavírus, Covid-19, tornou-se conhecido cerca de 2 meses atrás e hoje já alcança quase todos os países da Terra. As dores de parto começaram. Esses 2 fatos falam da primeira contração, do começo do julgamento de Deus, primeiramente sobre a igreja, depois sobre os judeus e finalmente sobre todos os habitantes do mundo. 1 Tessalonicenses 5, do 1 ao 3. Próximos passos do juízo de Deus. Quando ocorrerá o arrebatamento? Ninguém sabe. Contudo, temos uma indicação importantíssima que são os 10 anos a mais que o Senhor está dando ao povo judeu, mencionado por Moisés no Salmo 90:10. Conforme 2 Tessalonicenses 2, a igreja que será arrebatada terá que reconhecer o anticristo, por revelação especialmente pelos fatos históricos que comprovarão que aquele é o anticristo. Essa repentina destruição que Paulo fala já começou com a Covid-19, que está trazendo profundas transformações na humanidade, inclusive a cooperação entre nações para vencer o vírus. Contudo, lembre que Covid-19 é apenas o começo. Quando o Senhor levar os seus escolhidos, o mundo entrará em uma confusão e o anticristo fará um pacto com Israel. O dia da assinatura desse pacto marcará os primeiros 3 anos e meio da tribulação, época em que o anticristo iniciará o seu governo mundial. Apocalipse 6 e 7.
Ao final dos primeiros 3 anos e meio, o anticristo se assentará em um trono e será adorado como Deus por todo o mundo. Esse é o tempo chamado propriamente de a grande tribulação, e é nesse período que o Senhor queimará toda a terra, como fez com Sodoma e Gomorra. Relembrando. Primeiro, o arrebatamento da igreja marca o fim desta dispensação. Segundo, a assinatura do pacto do anticristo com Israel marca o dia 1 da grande tribulação. Terceiro, a extensão da paciência de Deus com Israel vai do dia 15 de maio de 2018 até 15 de maio de 2028, períodos de grandes turbulências no mundo. Quarto, a Covid-19 marca o início do momento final do juízo de Deus sobre a terra. Quinto, a repentina destruição de que Paulo fala em 1 Tessalonicenses 5,3 veio através da Covid-19. Sexto, embora não possamos marcar datas, o arrebatamento da igreja deverá ocorrer antes de 2028. Sétimo, o arrebatamento ocorre em 2 fases. Na primeira fase sobem aqueles que estarão preparados para fazerem parte do corpo de Cristo. Isso ocorre logo antes do começo da tribulação. Esses farão parte do corpo de Cristo na eternidade. E a segunda fase do arrebatamento ocorre no meio da tribulação. Nessa fase sobem os crentes de todas as épocas e aqueles que morreram pela perseguição do anticristo nos 3 anos e meio da tribulação. Esses serão as testemunhas e os convidados para as bodas. A incrível exatidão no cumprimento das profecias. Quando Jesus veio à Terra pela primeira vez, sua mãe teve que dar à luz em uma estrebaria. Poucos o conheceram, os religiosos da época não deram atenção. Entretanto, na primeira vinda, 300 profecias contidas no Velho Testamento se cumpriram literalmente. Indico um livro para o entendimento desse assunto, Evidências que Exigem um Veredito, de Josh McDowell. Quando no final do seu ministério, Jesus entra em Jerusalém montado em um jumentinho, Lucas 19:30, ele chora. Por quê? Porque não entenderam que naquele dia, os 483 anos da profecia de Daniel 9 estavam se cumprindo. Daniel 9, 24 ao 27. Os líderes religiosos não entenderam porque não estudaram escatologia. Hoje, no mundo ocidental, boa parte da igreja se encantou com o pós-milenismo, e por causa disso, muitas heresias têm entrado na igreja. Os pastores perderam o temor de Deus e se esqueceram de levar o evangelho até os confins da terra. Daí a primeira contração desse parto que só terminará ao final da grande tribulação. O Senhor nunca deixa de avisar. Esta carta eu faço em obediência a uma palavra que o Senhor me deu. Como profeta, afirmo que a segunda vinda de Jesus deve acontecer muito brevemente. Examine comigo Amós 3, do 7 ao 8. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? Faço isso com um coração muito temeroso, muito quebrantado diante de Deus, na esperança de que esse anúncio e esse aviso possam penetrar profundamente no seu espírito e, de alguma forma, contribuam para o despertamento da igreja no Brasil e no mundo a respeito da volta de Cristo. Quando João Batista veio, ele pregou o batismo de arrependimento que era feito nas águas. Quando o Senhor veio, ele pregou arrependimento e o batismo no Espírito Santo. Essa é a mensagem que eu trago hoje para a igreja. Mesmo que você já tenha sido batizado no Espírito Santo, procure novamente uma experiência mais profunda, que é o batismo de fogo. Eu fui batizado no Espírito Santo 20 anos depois que me converti, porque antes eu pertencia a uma igreja batista tradicional. Só que, depois do primeiro batismo, eu sonhava com algo mais profundo, e eu recebi em Mogadishu, Somália, em um quarto mal iluminado de uma guest house 4 anos atrás. Foi a maior experiência que já tive com o nosso Senhor. Por favor, busque o Espírito Santo. Ele quer fazer o mesmo com você. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e Ele descerá sobre nós como a chuva.
como a chuva serôdia que rega a terra. Oséias 6:3. Tome como um encargo do céu divulgar esta carta por todos os meios possíveis. Na próxima carta, estaremos ensinando sobre como alcançar o arrebatamento. Pastor José Rodrigues, Trindade, 2 de abril de 2020. E-mail wcmboaz@gmail.com. Celular 5562 9911 00010. Narração e edição, Equipe Arrependimento Nacional.